Olá, estamos gravando esse vídeo para a disciplina de Radiação em Ondas Guiadas do Cefet Minas e hoje vamos falar sobre incidência oblíqua. Vamos mostrar um programa no MATLAB, explicaremos cada uma de suas linhas de código e faremos primeiro algumas definições teóricas para poder explicar esse programa. A incidência de uma onda é chamada oblíqua quando o ângulo da direção de propagação dessa onda em relação ao plano de incidência é diferente de zero. A incidência oblíqua pode ser dividida em dois tipos: incidência externa, quando ε1 é menor que ε2, e interna, quando ε1 é maior que ε2. Nessas condições, os campos elétrico e magnético podem estar orientados em várias direções, o que dificulta a análise. Para evitar esse problema, podemos decompor o campo em duas componentes, uma perpendicular ao plano de incidência e uma paralela. Para que o campo incidente na polarização perpendicular seja a soma dos campos refletido e transmitido, é necessário que os ângulos de incidência, reflexão e transmissão obedeçam à lei de Snell, que é dada por... Gabi, volta um slide aí rapidinho. Pelo seno do ângulo de incidência vezes o número de onda do meio 1, que tem que ser igual ao seno do ângulo de reflexão vezes o número de onda do meio 1, que também tem que ser igual ao seno do ângulo de transmissão vezes o número de onda do meio 2. Aplicando essas relações às equações dos campos de fronteira, obtemos os coeficientes de reflexão e transmissão para a polarização perpendicular, como está mostrado aqui no slide. A gente vai passar também por essas fórmulas durante a explicação do código do MATLAB. A polarização paralela ela acontece de forma semelhante. As equações do campo aplicadas à lei de Snell resultam nos seguintes coeficientes de reflexão e transmissão, que também vão ser mostrados no código. Quando observamos o comportamento do ângulo, dos coeficientes com a variação do ângulo, a gente percebe que existem dois valores que se destacam. São eles o ângulo de Brewster, que é quando o ângulo de incidência resulta numa reflexão igual a zero, na polarização paralela, e o ângulo crítico, que é, o ângulo de incidência que marca o início da reflexão total. A partir dele, o coeficiente de reflexão é sempre 1. Ele ocorre tanto na polarização perpendicular quanto na paralela. A gente vai passar agora para o código no MATLAB. Começando aqui no código do MATLAB, essas linhas comentadas aqui são apenas o que foi dado para a gente, o que tem que ser feito no trabalho, e aqui o nome dos integrantes: Gabriel Silva Meneguin e Mariana de Paulo Magalhães. Aqui é só um clear, só limpando variáveis e gráficos, por explotaremos vários gráficos um em cima do outro. E começaremos com as constantes. Essa constante aqui, a primeira, é a frequência que usaremos. Essa frequência foi tirada do trabalho 4, onde tivemos que também produzir um código de MATLAB. E a partir dessa frequência, temos a frequência angular. E aqui temos a permissividade elétrica, permeabilidade magnética, ambos do vácuo. E o ângulo de incidência variaremos em graus de 0 a 90. Beleza. Nessa segunda seção, temos aqui explicado o que seria incidência externa e interna, que variaremos. Então, para isso, temos as constantes do meio 1 e do meio 2, onde o ER é a constante de permissividade elétrica do meio 1, relativa. E o E1 é a permissividade elétrica do meio 1, que é a relativa vezes a permissividade elétrica no vácuo, e a mesma coisa aqui com a permissividade, com a permeabilidade magnética. E aqui embaixo o K é referente ao número de onda, que depende da frequência angular e a raiz quadrada da permissividade magnética, permissividade elétrica e permeabilidade magnética. E a diferença do meio 1 para o meio 2 aqui estão no nome das variáveis, onde o 1 se refere ao meio 1 e o 2 se refere ao meio 2. Aqui possuímos a impedância intrínseca do meio, as impedâncias intrínsecas dos meios. Aqui temos a constante N0, onde ela é 120 vezes π. Aqui temos a impedância intrínseca do meio 1, que depende da permeabilidade, permissividade elétrica relativa do meio 1,
e igualmente aqui para a impedância intrínseca do meio 2, como visto aqui nos comentários. Então, entramos nesse foro aqui, que percorrerá o θ de incidência, o ângulo de incidência, de 0 a 90 graus, de meio em meio grau. O plot será dado ponto a ponto, onde os pontos vermelhos sempre se darão para a incidência perpendicular e os pontos azuis para a incidência paralela. Aqui temos os valores absolutos serão colocados no mesmo gráfico e os valores de fase colocados juntos em outro gráfico. Aqui temos as incidências perpendiculares, tanto do coeficiente de reflexão quanto de transmissão, e aqui temos a incidência paralela, tanto no transmissão quanto de reflexão também. Também temos o θ de transmissão, o ângulo de transmissão, que, dado pela lei de Snell, como explicado anteriormente pela Mariana, foi utilizada a lei de Snell apenas isolando o θ de transmissão em relação ao meio 1, que aqui dá para ver o arco seno do número de onda no meio 1, seno D, que seria o seno visto em graus, porque o θ aqui de incidência variaremos em graus, de 0 a 90, dividido pelo número de onda do meio 2. Então, aqui a gente pode começar a plotar os gráficos. O primeiro gráfico a ser plotado será de incidência externa para o coeficiente de reflexão. Então, o coeficiente de reflexão aqui, valor absoluto e sua fase, dado o εr1 real igual a 1 e o εr2 real igual a número 5. Como o Gabriel falou, a gente vai estar trabalhando com os coeficientes reais. Então, por enquanto, a gente está tratando de um meio não dispersivo e vamos tratar do meio dispersivo mais para o final do vídeo. Aqui a gente tem os valores do coeficiente, aqui em vermelho, a parte perpendicular, e aqui em azul, a parte paralela. Como a gente tinha falado antes, só acontece o ângulo de Brewster, que é exatamente esse ponto onde o ângulo está, onde o valor do coeficiente de reflexão, que é o azul, está em 0, na paralela. Então, aqui a gente tem a ocorrência da incidência paralela, o ângulo de Brewster, que é esse valor entre 60 e 70 no gráfico da esquerda. Como a gente está trabalhando num meio não dispersivo, todos os nossos ângulos vão estar entre 0, vão ter o valor de 0 a 180, porque eles não variam devido ao fato de eles serem reais. Eu esqueci de falar uma coisa. A gente tem o ângulo de incidência, ele não está constando aqui, mas ele acontece na incidência externa também, apesar dele não estar aqui. É só por causa dos nossos valores que ele não aparece, mas isso não quer dizer que na incidência externa ele não aconteça. Ok, a próxima simulação será de incidência interna para meios reais. Então, eu só mudarei os coeficientes aqui relativos e... não, desculpa. Continuaremos na incidência externa, só que agora veremos o gráfico do coeficiente de transmissão. De transmissão, né? Que faltou. Isso. Mudando aqui as variáveis e rodaremos o gráfico de novo. Beleza, e a gente pode ver que a fase aqui, de novo, ela não muda, ela permanece 0 por os valores serem reais. E à esquerda a gente consegue ver também, da mesma forma, a polarização paralela em azul e perpendicular em vermelho. Ok, a próxima agora sim será a incidência interna, logo
Vamos mudar aqui, inverter os valores dos coeficientes relativos e voltaremos a coeficiente de reflexão. Só que agora será paralelo, não, desculpa, será de incidência interna. Beleza, aqui de forma semelhante, uma coisa que eu esqueci de falar é que a gente está trabalhando com valor absoluto. Então, essa curva aqui de azul, no gráfico da esquerda, ela não sobe em valores sem módulo, né? Nos valores reais delas. Ela continua descendo. Então, ela está subindo para cá porque ela está, teoricamente, descendo até o -1. Por isso que esses gráficos estão se sobrepondo. A parte azul e a parte vermelha, no gráfico da esquerda, elas são coincidentes, mas uma delas é -1 e a outra delas é 1. E a gente está colocando elas aqui sobrepostas porque a gente está trabalhando com módulos. Então, aqui no gráfico da esquerda, a gente está vendo que a polarização paralela, a gente consegue ver de novo o ângulo de Brewster, que é onde ela vai até 0, mas agora a gente consegue ver também o ângulo crítico, porque lá em cima a gente consegue ver que mais ou menos a partir do 25, um valor entre o 20 e o 30, a gente tem que o módulo do coeficiente de reflexão é sempre 1. Então, a partir daí, a gente tem reflexão total. Uhum. Só adicionar um pequeno detalhe aqui, podemos ver que durante essa fase de transição, como a variação é muito abrupta de um valor para o outro, né, o ângulo do gráfico fica muito alto, nós chegamos a plotar aqui o gráfico com mais pontos para ficar mais visível essa parte, porém, aumentando muito o número de pontos, a simulação ia demorar demais e eu acredito que ia mais atrapalhar do que ajudar no desenvolvimento do vídeo. Mudando aqui, agora olharemos também para a incidência interna, só que agora os coeficientes de transmissão. Beleza, aqui à esquerda, então, a gente tem os módulos dos coeficientes de transmissão. Aqui acontece a mesma coisa com o coeficiente que ele está com essa curva, porque ele assume os valores absolutos. E a gente tem à direita a variação do ângulo em graus. Ok. O último detalhe aqui será apenas colocando um meio como dispersivo para ver um pouco também como é que o meio dispersivo age no ângulo de incidência. Então, aqui no epsilon relativo do meio 2, eu coloquei esse número aqui, esse número imaginário aqui para um número complexo simular. arbitrários. Uhum. Aqui a gente pode notar, desculpa, tanta variação da fase, que ficou bem mais nítida, e do lado esquerdo também vimos a diferença do módulo, uma vez que na hora que a gente coloca a parte imaginária ali, também altera o módulo do coeficiente. Então fica uma curva mais suave aqui na parte de fase, e o módulo também se altera devido à inserção do número imaginário, né? Da alteração do módulo por causa da parte imaginária
na permissividade elétrica. E aqui a gente consegue ver com clareza a ação do meio dispersivo. E eu acredito que é isso. É isso, muito obrigada. Até o próximo vídeo.